Olá, meus amores. Good morning. Como é que vocês estão? Na aula de hoje, nós iremos revisar os numbers, aqueles números 1 to 10, os numbers de 1 a 10, né? Os números de 1 a 10 que vocês já estudaram. Então, na aula de hoje, nós iremos revisar esses numbers, tá certo? Passando para essa imagem daqui do lado, a gente vai relembrar todos eles, né? Então, aí a gente tem todos esses 10 números que vocês estudaram, o nome de cada um deles em inglês, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que o 3, né, é diferente do tree, que é da árvore, que a gente aprendeu também. O 3, que é o número 3, né, a gente coloca a língua assim um pouquinho para fora, né? 3, 3, para falar o número 3, tá certo? Então, esses foram os numbers que vocês aprenderam, né? Os numbers 1 to 10, de 1 a 10, tá certo? Vamos de trás para frente agora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, com uma contagem regressiva, né, de trás para frente. Então, esses aí são os numbers, né, os números que nós aprendemos. Depois disso, lá no livro de vocês, lembram que lá vocês tinham essas 4 figuras. Já que a gente estava estudando esses números relacionados à idade, para falar sobre a idade, né? Como responder quando alguém pergunta quantos anos a gente tem. Então, como a gente fala? Então, lá no livro de vocês tinham essas 4 figuras. Cada uma delas indicava a idade de cada uma dessas crianças, né? Quantos anos essas crianças estavam completando. Na primeira figura, a gente observa, né? Tá bem fácil aí essas figuras. Então, na primeira figura, a gente observa um bolo, né? E a velhinha do bolo já tá indicando a idade que a menininha está fazendo, né? Quantos anos ela está fazendo? Conseguiram identificar? Isso mesmo. 2 years. 2 years. 2 anos, né? Então, a bebezinha estava fazendo ali 2 anos, né? 2 years. Na figura abaixo, a gente tem aí esse menininho, né, junto com o pai dele. E ele também tem um bolo de aniversário. E junto desse bolo dele também tem uma velhinha que já tá mostrando a idade dele, né? Conseguiram observar quantos anos ele está fazendo? Isso mesmo, 9 years. 9 years, 9 anos, né? Nesse outro aqui acima, nessa outra figura aqui acima, a gente observa que não tem uma velhinha já escrita a idade, já mostrando o número, né, que o menino está fazendo. Mas a gente observou que aí nesse bolo a gente consegue observar 4 velhinhas, né? A gente tá conseguindo ver aí, contar que tem 4 velhinhas. Então, isso significa que o menino está fazendo 4 years. 4 years, né? 4 anos. E na última figura, nessa figura aqui abaixo, o menino ele tá com a velinha na mão, né? A vela com o número 6, né? Que nós aprendemos que é o number 6. Então, quantos anos essas crianças estão fazendo, né? Então, a primeira está fazendo 2 years. O menino abaixo está fazendo 9 years, né? 9 anos. O outro da outra figura acima está fazendo 4 years, 4 anos. E o último, 6 years, 6 anos, né? Então, está aí a idade de cada um deles. Depois disso, nós aprendemos também como responder quando alguém nos pergunta a nossa idade. Lembram que naquela unidade do livro de vocês, assim que a gente chegava na unidade, a gente conseguia observar que tinham ali algumas crianças em uma festa de aniversário, e elas estavam conversando. E cada uma delas, e aí elas estavam falando, né, com a menininha, com a aniversariante, e elas estavam conversando sobre a idade.
quanto era que quantos anos cada uma tinha. E nós aprendemos nessa unidade que quando a gente vai perguntar a idade de alguém, a gente utiliza essa pergunta que está em azul. Estão vendo essa pergunta que está aí em azul? How old are you? How old are you? Então, repitam em casa, tá certo? How old are you? How old are you? Quantos anos você tem? Então, a gente utiliza essa pergunta para perguntar para qualquer pessoa quantos anos ela tem. E quando a pessoa vai responder quantos anos tem, nós aprendemos também, né? Essa frase que está aí em verde. I am, e aí eu coloquei 3 opções, né? 6, que são 6 anos, 7, 7 anos, e 8, 8 anos, né? Então, eu coloquei essas três opções, né? Esses 3 exemplos. Mas isso não significa que vocês vão dizer que tem 6, 7 e 8, né? Vocês vão dizer a idade que vocês têm. Então, por exemplo, vocês podem dizer aí, se alguém perguntar para vocês, How old are you? E aí você vai responder, I am 6 years old. I am 6 years old. Ou I am 6. Que aí todo mundo vai entender que você tem 6 anos. Se você tiver 7 anos, você vai dizer, I am 7. I am 7 years old. Ou I am 7. Se você tiver 8, vai fazer do mesmo jeito. I am 8. Or I am 8 years old. Se você tiver 9, I am 9. E se você tiver 10, I am 10, certo? Então, assim, nós também aprendemos como perguntar e como responder quantos anos alguém tem, né? Então, para relembrar, quando a gente vai perguntar a idade de alguém, a gente utiliza essa frase aí em azul. How old are you? Que o significado dela é esse aí em amarelo. Quantos anos você tem? Quando a gente vai responder, a gente responde com essa frase em verde. I am e diz a idade que a gente tem. Pode ser 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai, né? Todos os outros números que vocês ainda irão aprender. Que significa, né, essa frase aí em vermelho. Eu tenho 6 anos, eu tenho 7 anos, eu tenho 8. Então, aí nós aprendemos também como é que a gente fala, como é que a gente pergunta e como a gente responde quando alguém diz quando alguém vai perguntar, né, e responder quantos anos nós temos, né, qual a nossa idade. Além disso, vocês também aprenderam a falar sobre as quantidades em inglês. Lembram que lá no livro de vocês, na última página da unidade 4, vocês tinham lá várias figuras e vocês precisavam pintar de acordo com o que era pedido. Então, lá vinha pedindo para vocês pintarem, por exemplo, 2 red balls, 2 red balls, que é como nós estamos observando nessa figura aí, né? Então, lá vinha perguntando para vocês pintarem 2 red balls, 2 bolas vermelhas. Tinha também, por exemplo, 3 yellow houses, 3 yellow houses, 3 yellow houses, 3 casas amarelas. 1 blue bike, 1 blue bike, uma bike azul, uma bicicleta azul. E tinha também 4 brown dogs, 4 brown dogs, 4 cachorros marrons. E lá tinham várias outras coisas, né, que vocês precisavam pintar de acordo com a quantidade que vinha pedindo. Como vocês já estudaram as cores, né, as colors, então lá ficou mais fácil para vocês fazerem aquela atividade. E aí agora nós estamos revisando, né? Ficou mais fácil para vocês identificarem as colors e agora as quantidades, né? Os números. Então, para relembrar, os numbers que nós estudamos na aula de hoje, né? Os numbers que nós estamos revisando, são os numbers 1 to 10, 1 a 10, né? Os números de 1 a 10, que são eles 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, ok? Então, na aula de hoje, nós revisamos esses numbers que vocês já estudaram e também, né, as colors, essas quantidades que vocês já estudaram e como perguntar e responder para alguém quantos anos você tem, tá certo? Então, na aula de hoje, a gente encerra por aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!